Olá a todos, espero que se encontrem bem aí em casa e sejam bem-vindos mais uma vez à aula de português do 9º ano. Já sabem que tenho comigo a professora Ana Bela Brígida e tenho também a minha intérprete de língua gestual, hoje a Liliana Duarte. Vamos retomar o que ficou a ser feito na fase final da última aula. E o que eu vos propus como desafio, como se devem lembrar, até porque o devem ter realizado aí em casa, foi um texto descritivo com a caracterização física e psicológica do Adamastor. Então já perceberam que vamos continuar a fazer esta viagem através do mar. E é por isso que hoje vamos repetir viagens com o Homem do Leme. E o Homem do Leme hoje vai ser um bocadinho diferente daquele que foi na aula passada. Já sabem que o Homem do Leme na aula passada foi Vasco da Gama. Hoje vai ser um outro Homem do Leme a enfrentar um outro monstro. Mas, para fazer a ligação com a aula anterior, vamos começar por visualizar um vídeo da escola virtual com a caracterização física e psicológica do Adamastor, para vocês poderem conferir aí em casa se o texto que fizeram está coerente com aquela que é a imagem física e psicológica deste monstro. Vamos ver. Porém, já 5 sóis eram passados que de ali nos partíramos, cortando os mares nunca doutrem navegados, prosperamente os ventos assoprando. Quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Tão temerosa vinha e carregada, pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar do longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que maior coisa parece que tormenta. Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura. O rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tivemos então a oportunidade de ouvir a caracterização física e também psicológica deste monstro do Adamastor, para vocês poderem conferir aí em casa se estavam atentos e se conseguiram fazer essas características de acordo com a descrição que nos é feita neste mesmo vídeo. E vamos agora saltar do Adamastor para um outro monstro. Esse outro monstro aparece num poema de Fernando Pessoa. Já falámos também aqui, em aulas anteriores, desse grande poeta português que foi Fernando Pessoa, que escreveu uma obra em 1934 chamada Mensagem. Dessa obra já tínhamos visto um poema chamado Mar Português. E hoje vamos ver um outro poema em intertextualidade com o Adamastor, que se chama precisamente O Mostrengo. E então é com esse novo monstro que nos vamos encontrar a partir de agora. Para conhecerem o poema, e pedimos que vocês aí em casa leiam esse poema também no vosso manual, e para conhecerem este poema vamos fazer uma audição. E vamos fazer uma audição declamada por um ator português chamado João Vilaré. Vamos então ouvir o Mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de abreu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o Homem do Leme disse tremendo: El Rei Dom João II, de quem são as velas onde me roço, de quem as quilhas que vejo e ouço. Disse o mostrengo e rodou 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo. E o Homem do Leme tremeu e disse: El Rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme repreendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu,
E mais que mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata o leme del rei Dom João II. Acabámos então de ouvir a brilhante declamação deste ator português chamado João Vilaré, que infelizmente nos deixou cedo demais, porque morreu em 1961 com 47 anos. Mas voltamos a referir e voltamos a pedir para terem junto de vocês aí em casa o vosso manual para poderem acompanhar agora a exploração deste poema chamado Mostrengo, de Fernando Pessoa, também através do vosso manual. Vamos então passar à comparação entre estes dois monstros, o Adamastor e o Mostrengo. E vamos começar por ver algumas semelhanças entre o episódio do Adamastor e este poema de Fernando Pessoa chamado Mostrengo e que acabámos de ouvir. Então, ambos têm conteúdo épico, tanto o episódio dos Lusíadas como este poema. De um lado, a forma invencível do mar, do outro, a vontade inabalável e a coragem de um marinheiro, que representa a natureza de um povo que quer explorar e dominar o mar. Já sabemos que o homem do leme, no Adamastor, era Vasco da Gama. Aqui é um navegador português que vai enfrentar este Mostrengo. Portanto, homens do leme, corajosos e ousados, tanto num caso como noutro. O objetivo dos textos também é comum, tornar os portugueses heróis pela sua coragem, valentia e determinação. E já sabem que tanto nos Lusíadas como na mensagem há a ideia passada pelos autores destas duas obras de glorificarem, de exaltarem o nobre povo português. Em termos de simbologia, também temos semelhanças. Temos a personificação dos perigos e do receio do mar desconhecido, simbolizados pela existência mitológica destes dois monstros. Num caso, o Adamastor, no outro caso, o Mostrengo. Depois de ouvirmos com atenção este áudio do João Vilaré, vamos agora ter a capacidade de associar cada monstro às características que lhe são atribuídas nos respectivos poemas. E temos estas hipóteses, umas para o Mostrengo, outras para o Adamastor. Temos animalesco, repugnante, enorme, poderoso, assustador e forte. Então, vamos ver quais são as respostas corretas em relação a um e em relação a outro. Temos no Mostrengo, assustador, poderoso e animalesco. No Adamastor, e vocês já tiveram a oportunidade de fazer as características deste monstro aí em casa, temos repugnante, temos enorme e temos forte. Portanto, estas são as características de um e de outro monstro. Vamos só repetir para vocês poderem conferir aí em casa. Então, o Mostrengo, animalesco, poderoso, assustador. O Adamastor, repugnante, enorme e forte. Comparando agora os dois textos, o Mostrengo e o Adamastor, vamos conseguir responder às questões aqui apresentadas. Numa delas diz para selecionarmos os ambientes em que se encontra o monstro e que são comuns aos dois poemas. Temos as possibilidades obscuro, iluminado, misterioso e desconhecido, e depois a que sentimentos se podem associar todas estas características. À saudade, à euforia, ao medo e ao arrojo. O que é que acham? Vamos então ver as respostas corretas. No caso dos espaços comuns, ambos são obscuros, misteriosos e desconhecidos. Não se esqueçam que estes dois monstros representam precisamente isso. O medo que os portugueses, os navegadores portugueses, tinham de enfrentar o desconhecido. Depois, os sentimentos, obviamente, se eles tinham medo, se tinham receio, o que prevalece é o medo, obviamente. Depois vamos completar agora este quadro com as expressões da lista que estão em baixo, analisando comparativamente os dois textos nestes aspectos. De um lado, os sentimentos dos homens perante o monstro, e temos sentimentos como o susto e o medo, tanto no caso do Mostrengo como no caso do Adamastor. E temos ainda a atitude dos homens face ao desconhecido. E neste caso temos ousadia no Mostrengo
e a ousadia também no Adamastor. E agora vamos olhar para as possibilidades que temos para depois dar a resposta e preencher os espaços. Então, as possibilidades de disforme e grandíssima estatura, tremendo, tom de voz horrendo e grosso, imundo e grosso, arrepiam-se as carnes e o cabelo, medonha e má e a cor terrena e pálida, escorro os medos, sou um povo que quer o mar que é teu, e navegar meus longos mares ousas. Como estiveram atentos, já devem ter percebido pelas possibilidades que têm que umas possibilidades vão enquadrar no mostrengo e as outras vão enquadrar no Adamastor. Então vamos seguir e ver como é que colocamos as respostas nos sítios corretos. Em relação ao mostrengo, o susto, ou seja, os sentimentos dos homens perante o monstro, são revelados nestes versos: imundo e grosso, e escorro os medos. Do lado do Adamastor, disforme e grandíssima estatura, medonha e má e a cor terrena e pálida, tom de voz horrendo e grosso. Em relação ao medo, temos tremendo, utilizado no poema O Mostrengo, e temos arrepiam-se as carnes e o cabelo, que era até uma hipérbole e que foi vista por nós na última aula, que simboliza esse medo dentro do episódio do Adamastor. Em relação à ousadia, ou à atitude dos homens face ao desconhecido, do lado do mostrengo, sou um povo que quer o mar que é teu, e mostra que este homem do leme dentro do mostrengo não hesita e não ousa enfrentar o mostrengo, e no caso do episódio do Adamastor, a ousadia é revelada no verso e navegar meus longos mares ousas, que é o que diz o Adamastor a Vasco da Gama. Portanto, vimos os sentimentos e as atitudes dos homens face a estes dois monstros de obras da literatura portuguesa, no caso, Os Lusíadas de Camões e A Mensagem de Fernando Pessoa. Vamos então prosseguir com mais umas explicações, ou melhor, umas recordações, e vamos fazer a transposição para essas recordações, para essas consolidações de conhecimentos, depois do mostrengo e depois do Adamastor, em relação às funções sintáticas. Já sabemos que aí em casa as funções sintáticas não são sempre muito bem vistas, porque implicam alguma capacidade de raciocínio lógico, e a gramática é aquela parte ou aquele domínio da matéria do português no 9º ano que vocês nem sempre gostam muito ou com a qual vocês não simpatizam muito. Mas vamos só fazer uma breve recordação e tentar cativá-los também para este domínio da gramática. Vamos trabalhar hoje com 3 funções sintáticas. Temos o complemento direto, temos o complemento indireto e temos o complemento oblíquo. E vamos recordar como é que nós damos em sala de aula, e como é que os vossos professores também deram em sala de aula, esta questão do complemento direto, do indireto e do complemento oblíquo. Já sabem que, para identificarmos o complemento direto, nós fazemos perguntas ao verbo. E é esta a maneira mais fácil de vos explicarmos o complemento direto. Então, vamos ao verbo e perguntamos o quê? Se a palavra ou a expressão que aparece a seguir a esse mesmo verbo responder a essa pergunta o quê, nós conseguimos perceber que essa palavra ou essa expressão é um complemento direto. Para o indireto, da maneira mais fácil é perguntar a quem. O mais complicado, pois, é quando chegamos ao complemento oblíquo. Porquê? Porque para o complemento oblíquo não há perguntas. E então temos que perceber qual é o tipo de verbos que nos pedem complemento oblíquo. Mas vamos então agora passar à visualização dos diapositivos para vocês recordarem connosco aí em casa como é que se processa esta questão. Vamos visualizar na totalidade este diapositivo e vamos então assinalar aqui os predicados que são constituídos por verbo mais complemento direto e mais complemento indireto. Vamos olhar para a primeira possibilidade. O Adamastor queria o amor da sua ninfa. Então, eu disse-vos há pouco que para
identificar o complemento direto, fazemos a pergunta ao verbo. Queria o quê? Então, o Adamastor queria o quê? O amor da sua ninfa. Então, neste caso, temos verbo mais complemento direto. E o que vos estamos a pedir é verbo mais complemento direto e mais complemento indireto. Depois temos na B, os marinheiros ficaram assustados. Este ficar, como sabem, e porque se devem lembrar aí em casa, é um verbo copulativo. Os verbos copulativos pedem o quê? Muito bem, pedem predicativo do sujeito. Então, não temos nem complemento direto, nem complemento indireto. Depois temos na resposta C, Vasco da Gama enfrentou com audácia o Adamastor. Então, Vasco da Gama enfrentou com audácia o Adamastor. Não vai responder à pergunta o quê ou a quem. Portanto, vamos também passar à questão seguinte. O Adamastor contou o quê? A sua história a quem? Aos portugueses. Então, o Adamastor contou a sua história aos portugueses. O que é que temos aqui? Complemento direto e complemento indireto. E depois temos Vasco da Gama está maravilhado. Então, está maravilhado, temos o verbo estar. Já sabemos também, e vocês aí em casa, que o verbo estar é um verbo copulativo. Se é um verbo copulativo, também não vai pedir complemento direto. Vamos então visualizar as hipóteses todas. O gigante anunciou os castigos à tripulação. Então, o gigante anunciou o quê? Os castigos a quem? À tripulação. Respeitámos as perguntas e identificámos a resposta correta. D e F, porque neste caso temos o verbo, temos o complemento direto e temos também o complemento indireto. Vamos prosseguir com esta breve recordação destes conteúdos gramaticais em termos de funções sintáticas e vamos então visualizar na totalidade este slide e aqui o que é que fizemos? Para vocês perceberem que o complemento direto também pode ser substituído por pronomes pessoais, sublinhamos os complementos diretos nestas frases e depois vamos mostrar como é que esses complementos diretos são substituídos pelos pronomes pessoais, que neste caso podem ser o a, os, as, porque são eles que substituem os complementos diretos. Na primeira frase temos Vasco da Gama desafiou o gigante. Desafiou o quê? O gigante. Então o gigante é complemento direto. Como é que fica a substituição? Vasco da Gama desafiou-o. O gigante narrou a sua história. Narrou o quê? A sua história. Complemento direto, vamos substituir o gigante narrou-a. Ou seja, substituímos pelo pronome pessoal a, porque neste caso a sua história é feminino. O Adamastor fez profecias. Fez o quê? Profecias. O Adamastor fê-las. E porquê é que neste caso é fê-las e não é fê-as? Ninguém diz desta forma, portanto, obviamente, vocês também sabem que não é assim. Mas como temos um verbo terminado em Z, neste caso o fez, temos que colocar depois o L antes do pronome as. E por isso, fê-las. Os marinheiros temeram o gigante. Temeram o quê? O gigante. Os marinheiros temeram-no. E porquê é que é nu? Precisamente porque temos um verbo terminado em M, desculpem. Portanto, quando fazemos a transição, nós temos que colocar o N antes do U e daí os marinheiros temerão-no. Chamamos a atenção para estes pormenores porque às vezes é nestas hesitações que há erro em termos depois de transformação do complemento direto para o pronome pessoal. Avançamos mais um pouco e vamos agora ver o complemento indireto. No caso do complemento direto, tínhamos que fazer a substituição pelos pronomes o, a, os, as. No caso do complemento indireto, como vocês se devem lembrar, e porque também trabalharam esta questão com os vossos professores aí nas vossas escolas, o complemento indireto pode ser substituído por lhe ou lhes. Então, vamos olhar para os exemplos que temos. E no exemplo A diz Vasco da Gama pede auxílio a Deus. Pede auxílio a quem? A Deus. Então este a Deus é o complemento indireto.
E é este complemento indireto que vai ser substituído pelo pronome. Vasco da Gama pede-lhe auxílio. Doris transmite o recado ao Adamastor. Transmite o recado a quem? Ao Adamastor. Então a resposta ao Adamastor será o complemento indireto. Será ao Adamastor que vai aparecer substituído pelo pronome pessoal, neste caso o lhe. Doris transmite-lhe o recado. O Adamastor falou aos marinheiros. Então, aos marinheiros é o complemento indireto. Falou a quem? Aos marinheiros. Então, o Adamastor falou-lhes. Lhes, neste caso, porquê? Porque o complemento indireto, neste caso, estava no plural. Avançamos mais um pouco e visualizamos a totalidade do dia positivo e vemos que nas frases seguintes destacamos um elemento que faz parte do predicado e assinalamos os casos em que esse constituinte é selecionado, ou melhor, é exigido pelo verbo. Vamos já assinalá-los, mesmo em termos de resposta, para vocês poderem acompanhar também o nosso raciocínio. Então, neste caso, o que vamos ver é, na primeira opção, Vasco da Gama gostava muito dos seus marinheiros. Temos o verbo gostar e temos o dos seus marinheiros exigido pelo próprio verbo. No segundo exemplo, aquele monstro encontrava-se ali há vários anos. Temos encontrava-se e ali. E neste caso, o ali é também selecionado pelo verbo. Depois, na C, temos eles desafiaram-no em alto mar. Desafiaram-no desafiaram alguém. Em alto mar já é acessório, não é exigido pelo verbo. Os marinheiros entraram no território inimigo. Neste caso, entraram em algum sítio, no território inimigo. Então, no território inimigo é também exigido pelo verbo. Vasco da Gama conversou com o Adamastor. Todos nós sabemos que quem conversa, conversa com alguém. Então, neste caso, o Vasco da Gama conversou com o Adamastor. Com o Adamastor também é exigido pelo verbo conversar. Há 5 dias que se encontravam em alto mar. Há 5 dias, como podem verificar, não é exigido pelo verbo. Portanto, não está assinalado, porque assinalamos só os predicados com as respectivas expressões destacadas que são exigidas pelo verbo. E vamos aqui até ao fim deste dia positivo para conferir que esta função sintática, ou seja, dos elementos que são selecionados pelo verbo, se chama, nem mais nem menos que complemento oblíquo. Porquê? Porque há verbos que vão exigir, que vão selecionar este tipo de complemento a que se chama complemento oblíquo. E no caso destes verbos temos verbos locativos e temos também verbos preposicionais, que são os 2 tipos de verbos que neste caso exigem este complemento oblíquo. Vamos avançar mais um pouco. E aqui vamos sublinhar em cada uma das frases o complemento oblíquo e vamos perceber que este complemento oblíquo pode ser formado ou por um grupo preposicional ou por um grupo adverbial. Vamos já colocar no ecrã as possibilidades corretas para grupo preposicional e para grupo adverbial, para vocês também poderem acompanhar o nosso raciocínio de uma forma mais tranquila, sem se preocuparem em estar atentos às frases que temos para vos dar. Assim é mais fácil. Então, o navegador viajou por alto mar. Por alto mar temos um por. Então, este por é uma preposição. Então, se é uma preposição, neste caso, este complemento oblíquo é nada mais, nada menos que um grupo preposicional. Depois temos, ele prendeu as mãos ao leme. Este ao é novamente uma preposição. Então, temos novamente um grupo preposicional. O gigante acabou com o sossego no mar. O com também é uma preposição. Portanto, temos também um grupo preposicional. Os marinheiros chegaram lá. Lá é um advérbio e, neste caso, é um advérbio
com valor de lugar. Então temos grupo adverbial. Vasco da Gama agiu corajosamente. Corajosamente, advérbio com valor de modo. Então, grupo adverbial. Eles entraram em águas proibidas. Se é em, temos a presença da preposição, portanto é um grupo preposicional. Ali morava o Adamastor. O ali é novamente adverbial, portanto grupo adverbial. E agora, para terminar esta pequenina explicação, vamos avançar só rapidamente para vocês recordarem então o que é um complemento indireto. E o exemplo, Adamastor contou a sua história aos portugueses, que pode ser substituída pelo lhes e, portanto, complemento indireto, porque este a quem pode dar origem à substituição pelo pronome pessoal lhe ou lhes. Depois temos o complemento oblíquo e já sabemos que o complemento oblíquo não pode ser substituído pelo pronome pessoal lhe ou lhes. Então, o Adamastor acabou com o sossego no mar não podendo ser substituído, é então um complemento oblíquo. E temos depois o exemplo, neste caso incorreto, para perceberem que não há hipótese de fazer esta substituição. Depois vamos só rapidamente visualizar este diapositivo para perceberem então aqui, assinalando as diferenças entre o complemento indireto e o complemento oblíquo. Chamar a atenção só para o primeiro exemplo: o navegador encontrou o gigante no mar. No mar não responde à pergunta a quem, portanto é complemento oblíquo. Depois destacar também, eles chegaram ao cabo das tormentas, chegaram ao cabo das tormentas e ao cabo das tormentas é também complemento oblíquo, porque também não responde à pergunta a quem. Temos então os outros depois como complemento indireto. O Adamastor metia medo aos marinheiros, a quem? Aos marinheiros, e neste caso é assim, complemento indireto. E fizemos assim uma consolidação em relação ao domínio da gramática e às funções sintáticas complemento direto, indireto e oblíquo. Vamos ainda propor o desafio para a aula de hoje, rapidamente, para terem a hipótese aí em casa de verem então o desafio desta aula de hoje. O que propomos para a aula de hoje, rapidamente, é um texto expositivo. Já sabemos que um texto expositivo é um texto em que têm que expor, explicar um determinado tema. E o desafio para hoje é este. Baseando-se no episódio do Adamastor, têm que identificar nesse episódio o narrador e a personagem a quem se dirige, têm que explicar a palavra fados, que vos aparece no verso 2 da estrofe 49, fados esses anunciados pelo monstro, e depois têm que fazer também a caracterização do estado de espírito das personagens. Então, é com a visualização deste desafio que nos aproximamos da reta final desta nossa aula. Antes de irmos embora, queremos lembrar que o tema foram as viagens com o homem do leme e queremos lembrar também, numa altura em que infelizmente não podemos ir a concertos nem visualizar ao vivo alguns dos músicos portugueses deste país, queremos, em jeito de despedida, fazer uma homenagem a todos os homens do leme e a todas as mulheres do leme. E, para nos despedirmos hoje, esperemos que de forma simpática para vocês aí em casa, queremos homenagear, em nome desta equipa, que é a equipa de produção que nos acompanha nestas aulas, a nossa mulher do leme. E a nossa mulher do leme, neste caso, é a nossa realizadora e chama-se Ana Azinheira. Portanto, em homenagem às mulheres do leme, aos homens do leme da produção que nos acompanham nestas aulas, fiquem por aí, voltem connosco na próxima aula e fiquem com os chutos e o homem do leme.